Ei, galera, irresistível a pergunta, tem que dividir antes de migrar para física. Professor, qual é a forma de um plano? Quando eu desenhei lá no quadro, dava a sensação de que era um retângulo, né? Certo? Mas é desonesto isso, porque esse canto não existe já que continua. Concorda comigo? Então eu não tenho como conjecturar sobre o formato de um plano. Já que ele só tem comprimento e largura, que são indefinidas, eu precisaria conhecer a borda desse cara, né, para saber como é que é o formato geométrico dele. Mas a borda é ilimitada, a borda está lá no infinito. Então eu não sei como é que a borda de um plano se apresenta. Então não dá para dizer a forma de um plano. Um plano é um retângulo, um plano é um redondo. Eu não sei. Tu vê que bacana, o Euclides não comentou sobre isso. Até porque na ideia dele a coisa era infinita. Então é uma pergunta muito interessante. Formato de um plano. Não posso falar. Não, o vértice ali, surgiu aquele vértice ali porque a definição é limitar. A representação dessa ideia me limita. Algumas vezes nós vamos ver os planos representados assim, ó. Entendeu? Sem um plano, o cara vai lá e achura ainda o plano para dar a ideia de que ele está ali. Mas não delimita como é que é a extremidade. Classicamente a gente faz retângulozinhos ou paralelogramos, mas é só por cópia um do outro. Na prática não é obrigatório tu fazer essa representação paralelogrâmica. Você entende a palavra. Ô galerinha, paramos na... Putz, olha, a aula passada foi um lixo, o rendimento da aula de física. Hoje eu tenho que me recuperar. Então hoje eu vou falar menos, filosofar menos e calcular mais. Exercício 2, letra B, né? Fez um? Vai. Ele mandou um pouquinho. Vamos lá, galerinha. Considerando 2, tá? Página 44, 2B. Nós primeiro calculamos a densidade do líquido, né? Do líquido B, que era 1,25 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. E agora vamos lá. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. E essa era a estrutura, gente. Ó, o líquido roxinho B vinha até aqui e depois era o líquido azulzinho A, que ia até aqui. Ele quer que a gente calcule a pressão bem aqui, ó, nessa região de separação. Eu tanto posso usar o líquido A como referência e sua altura de 50 centímetros, quanto eu posso usar o líquido B como referência e usar a sua altura de 80 centímetros. Acho que de repente usar o líquido A pode ficar mais confortável, já que não vamos ter vírgulas. Qual é a pressão em cima do líquido A aqui? 1 atm, 1 vezes 10 na 5 Pascal. Densidade desse líquido? 2 vezes 10 na 3, não é o dobro da densidade da água. Gravidade? 10. A altura da coluna de líquido? Meio metro, 0,5. P igual 1 vezes 10 na 5, mais 2 vezes 0,5 dá 1. 10 na 3 vezes 10, 10 na 4. Eu vou transformar esse 1 vezes 10 na 5 em 10 vezes 10 na 4, mais 10 na 4, dá 11 vezes 10 na 4. Ou, para ficar mais bonitinho, 1,1 vezes 10 na 5 Pascal, ou Newton por metro quadrado. Um exercício legal seria calcular pelo outro lado, né? Para tu confirmar aquilo que nós já vimos na aula passada, que calculando pelo outro lado tem que dar o mesmo valor. Muito bem, matamos a letra B. Questão 3. Eu lembro que esse tipo de questão, a primeira vez que eu fui fazer, eu demorei a entender o que tinha que fazer. Engraçado, né, cara? Como tem coisas que passaram décadas, eu ainda lembro do sofrimento que a questão me gerou, cara. Pouco indignado quando errava ou não? E isso é uma coisa que chegou a me atrapalhar em determinado momento, sabe? Eu ficava muito magoado com 9, tu acredita nisso? Eu tirava 9 e ficava puto. Aí também é muita viadagem, né? Então tem que maneirar também. Gás. Esse é o desenho. O desenho a seguir representa um manômetro de mercúrio de tubo aberto ligado a um recipiente contendo gás.
o mercúrio fica 30 centímetros mais alto no ramo da direita do que no ramo da esquerda. Ele está dizendo então que essa diferença de altura daqui para cá é 30 centímetros. Quando a pressão atmosférica é 76 centímetros de mercúrio, a pressão absoluta do gás ele está dizendo que a pressão atmosférica é 76 centímetros de mercúrio e quer saber qual é a pressão desse gás. Boa pedida. E aí, galera, me ajudem a raciocinar. Como é que eu vou calcular a pressão que está atuando que esse gás está? A pressão do gás, a pressão atmosférica. É a pressão atmosférica mais ρGH. ρGH. Então assim, ó, para ficar honesta a tua ideia, eu primeiro tenho que entender que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. E que a pressão no ponto A, quem está realizando é o gás. Certo? Para calcular a pressão do gás, eu quero a pressão do gás. Eu sei que a pressão do gás é a pressão do ponto A. E eu sei que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, porque é o mesmo líquido na mesma altura. E a pressão no ponto B é o P0 mais ρGH. Perfeito. Então a pressão do gás, que é a pressão do ponto A, que é a pressão do ponto B, é P0, 76 centímetros de mercúrio, mais o ρGH. Quanto é que dá o ρGH? Né? O Rho do mercúrio é 13.600 kg/m3, mas ele não falou. A gravidade é 10 e a altura é 30. Se eu fizer o cálculo com os dados do Sistema Internacional, a pressão vai dar em Pascal. Só que se ele já está falando em centímetros de mercúrio, e nós sabemos que centímetros de mercúrio é uma unidade de pressão, esse cálculo aqui vai dar os 30 centímetros de mercúrio. Cara, eu fiquei a tarde toda querendo calcular. Não tinha internet, entendeu? Então eu fui, sei lá, na Barça procurar qual era a densidade do mercúrio. E rinite já atacou, porque o livro era velho, já começou a mofar tudo. Aí fiquei calculando lá, deu um número assustador, nada a ver com a vida. Quando eu cheguei para corrigir no cursinho e só tinha que somar os dois números que o cara deu na questão, eu fiquei muito puto. 106 centímetros de mercúrio. E o pior é que eu não entendia, que merda é essa? Como assim? Cadê o cálculo todo? Não é que na verdade, a pressão atmosférica, pela experiência em Torricelli, a gente mede em milímetros de mercúrio, ou centímetros, e a outra pressão, o ρGH, já está em centímetros de mercúrio, porque é o próprio equipamento que o Torricelli fez que está sendo usado, ó, coluna de mercúrio. Então tu vê, só se tocar do que está acontecendo, né? A mais fácil das questões foi a que eu mais errava quando eu estava no terceirão. No terceirão, tu vê, eu nem tive chance de ver isso direito no segundo. Foi no terceirão que eu comecei a aprender isso aí um pouco melhor. Beleza. Então, o difícil é se tocar que o ρGH é o próprio 30 centímetros de mercúrio. É uma forma de medir pressão. Medir a altura da coluna de mercúrio. Qual era a letrinha? Letra D. Isso é uma pegadinha, então. Claro que ele poderia perguntar no Sistema Internacional, né? Se ele perguntasse no Sistema Internacional, ou nós faríamos a conversão, lembrando que 100.000 Pascal é 760 milhões de mercúrio, ou então ele teria que dar todos os dados, ele teria que dar quanto é que é a densidade do mercúrio. A gente saber de cabeça isso aí só se for fazer um vestibular, uma Olimpíada mais pesada. A pessoa até parece que no ITA eles vão cobrar do cara a densidade de mercúrio de cabeça. Ah, vão. Com certeza vão. Muito pior ainda do que isso pode acontecer. Questão 4. Aliás, olha, aquela questãozinha ali, né? Nem... Não sei se foi falta de criatividade ou excesso de criatividade, porque a colega me trouxe uma questão, dividi com vocês a questão de física que ela me trouxe ontem. Ela chegou aqui no cantinho antes da aula começar para mim e perguntou: professor, olha só essa questão aqui. Um astronauta orbita um planeta desconhecido rasante à superfície do planeta. Calcule a densidade do planeta sabendo que ele tem um relógio. É uma questão de Olimpíada, de Fidaoba, né? Acho que é da Oba. Aí quando ela falou isso, eu fiz uma
uma cara feia, eu falei, preciso pensar um pouco sobre o assunto. Eu achei, aí tinha uma dica, né? Ela falou que ela tinha visto um videozinho antes da solução final do problema e o cara dava a dica de pensar fora da caixa. Eu pensei, pô, então não é para calcular se é para pensar fora da caixa, que para mim calcular é pensar dentro da caixa, né? Aí eu comecei a pensar, pô, o relógio ali é uma sacanagem. O fato de ele estar usando o relógio não vai influenciar na densidade do planeta, né? E aí achei que de repente era alguma coisa com a atmosfera, com a ausência de atmosfera, porque o cara para poder orbitar um planeta desconhecido, rasante à superfície, não pode ter atmosfera, porque senão ele queimaria na atmosfera desse planeta, né? Por atrito. Aí pensei que era para investigar um planeta do sistema solar, de repente, que não tivesse atmosfera e saber a densidade dele, mas também seria meio absurdo. E aí ela me mandou o vídeo com a resposta, e eu nem vi o vídeo ainda, quero tentar fazer com vocês antes, mas só de eu ver o cálculo que ele começou a fazer lá no pano de fundo do vídeo, eu já imaginei como é que é a solução. Então eu queria, antes da gente terminar a aula, ver se a gente mata essa questãozinha bonita aí, certo? E pô, estrelinha, né? Estrelinha tá bombando, só coisa legal ela tem que trazer nas últimas aulas. Um astronauta orbita um planeta desconhecido rasante à superfície do planeta. Rasante é tangenciando, quase arrastando na superfície do planeta, certo? Calcule a densidade do planeta sabendo que ele tem um relógio. Sem número nenhum. Mas essas questões é porque tu tem que completar a questão, entendeu? Tem que dar uma completada na questão para matar ela. Nós já vamos discutir ela, que eu acho que eu entendi qual é a solução. Então, mais uma vez agradeço. Eu fico todo bobo quando começam a me cutucar com questões difíceis. Olha lá. Questão 4. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano conecta a válvula do botijão num manômetro em forma de U contendo mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível no mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Advertência, esse experimento é perigoso, não tente realizá-lo. É a mesma coisa que dizer façam. Façam hoje. No meu caso era assim, pelo menos. Olha o meu botijão que bonito. E aí tem lá um caninho, a mangueirinha, compra, né, uns 108 termômetros na farmácia, né, quebra todos eles e pega o mercúrio de dentro, despeje no caninho em forma de U, sacanagem, piadinha, brincando. E aí ficou assim, ó, quando o cara abriu a válvula do botijão, o gás empurrou o mercúrio de tal forma que surgiu um desnível de 104 centímetros. Considere a pressão atmosférica como 10 na 5, P0 é 10 na 5 Pascal. O desnível, 104 centímetros. A seção do tubo, a área da seção do tubo, 2 centímetros quadrados. O tubinho, ó, essa areazinha é 2 centímetros quadrados. Adotando a massa específica do mercúrio igual a ρ igual 13,6 gramas por centímetro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em Pascal. Tu vê, agora que ele pediu em Pascal, ele teve que fornecer mais dados para a gente poder fazer o cálculo. Pressão do gás é a pressão nesse pontinho aqui, que é igual àquela pressão ali. E a pressão no fundo de um líquido pode ser calculado pelo teorema de Stevin. P igual a P0 mais ρGH. P igual P0, 10 na 5, massa específica do mercúrio. Está no sistema internacional? Não. Tem que multiplicar por quanto? Por 10 na 3. Lembra? 1 grama por centímetro cúbico da água é 1000 kg por metro cúbico. É só fazer vezes 1000. Essa é uma coisa que, se tu tiver que fazer no dia a conversão, né, vai gastar energia, então vale a pena esse tipo de decoradinha, né, de tanto ter feito exercício e ter decorado isso. Gravidade, 10. E a altura, 1,04. A pressão é igual 10 na 5 mais. Eu vou transformar isso para 1,36 vezes 10. Tudo bem para vocês? Aí fica 10 na 3 vezes 10 vezes 10. Vai dar 10 na 5. Aí eu só tenho que multiplicar 1,36 por 1,04. Olha que delícia. 4 vezes 6, 24 foi 2, 12, 13, 14 foi 1, 4 mais 1, 5, 0, 0, 0, 6, 3, 1. Fica 4, 4, 11 foi 1, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Pressão igual, aqui vai ficar 1,41
vezes 10 na 5 mais 1,4 vezes 10 na 5, 2,4144 vezes 10 na 5 Pascal. 2,4 tá fantástico, né? 2,4 Pascal aproximadamente. Tinha letrinha ou era aberta? Aberta. Letra B. A força que o gás aplica na superfície do mercúrio em A. Devia ter um ponto A aqui, certo? O gás está pressurizando aquela areazinha que tem mercúrio. Ele quer saber a força. Como calcularei esta força? É isso aí. Pressão é força sobre área. A pressão nós calculamos, né? Que é a pressão do gás, 2,4144. Força vezes 10 na 5, é igual. Força sobre área. Quanto é a área? Posso misturar centímetro quadrado com Pascal? Não está no centro internacional. Vamos converter para quanto? Metro quadrado. De centímetro para decímetro, pulo um pulo da tabela. E de decímetro para metro, mais um pulo. Mas como é o quadrado? 2 pulos, né? 4 pulos, né? Então é o mesmo que 2 vezes 10 na menos 4. Bem mais gostoso. Está dividindo, passou? Multiplicando. 2 vezes aquele número vai dar 4,8288. E 10 na 5, 10 na menos 4, 10 na 1. F é igual 48,288. Show de bola. A única coisa que me deixa inseguro nessa questão é a multiplicação. Então vamos ver. Alguém fazer uma colocaçãozinha? Nesse caso não ia inverter só para menos 4. Não dá para multiplicar para cima. Não, é porque na verdade é que eu multipliquei ambos os lados por 2 vezes 10 na menos 4, lembra? Beleza? Eu acho que ele deve ter limitado a pergunta, por isso eu queria estar com a minha apostila aqui, para fazer a sessão pergunte ao doutor. É possível que ele tenha limitado as casas após a vírgula. Eu vou dizer, o cara que chegou ali em 48, ele, né? Acertou, né? Tem que ver. Se o cara... Então, assim, ó, essa é uma hora que tu já pode usar um pouco a tua maturidade. Tu tá fera pra caramba em multiplicação e divisão, porque nesses últimos 1 ano e meio tu fez tudo. E tá rápido, tu tá rápido. Se tu precisar multiplicar, tu rapidinho faz. Erra muito pouco, erra uma vez na vida, uma na morte, quando lá tu desalinha. Aí, cara, passou da fase de tu ficar toda hora em casa multiplicando, se tu tá rápido, tá fera, tá errando pouquíssimo, e tu sabe que é só por distração quando tu erra a multiplicação, aí pronto. Se tu tá entendendo a física, mesmo que tu não tenha calculado com todas as casas após a vírgula, não precisa se preocupar com isso. Isso não vai gerar problema na tua vida. Certo? Então, bacana esse teu comentário aí. Quem chegou em 48.2 ou 48.3 porque aproximou, acertou a questão. Nem se discute. Show de bola. Morreu? Agora é a 5? Não vou resistir. Eu tô seco para fazer aquela soluçãozinha daquele probleminha para ver se vai bater com a solução que o cara fornece lá no vídeo. E já dá pra gente resolver isso, galera, porque no passado eu te falei de gravitação universal, certo? Vamos ver. Tem um planeta desconhecido de massa M, um astronautinha de massa Mzinho, orbita o planeta. Orbita o planeta rasante à superfície. Ele pergunta, qual é a densidade desse planeta, sabendo que o maldito astronauta tem um relógio? Possui relógio. O astronauta. O planeta não deve saber VO. Certo? Mas realmente a pergunta é tão bizarra que tudo passa na cabeça. A minha maneira de pensar o problema, eu nem pensei em calcular pela maneira como a pergunta foi feita. Então tu vê, densidade é massa sobre volume. Eu vou ter que dar um jeito de achar essa razão do planeta. Se esse planeta, ele nem falou do raio do planeta, mas eu tenho que pensar que esse planeta tem um raio R, para eu poder dizer que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. E isso eu só vou te provar esse ano, o volume de uma esfera. Certo? O volume de uma esfera. Então, né, se a questão não fornecer esse volume da esfera, o aluno que nunca viu isso já fica sem ferramentas para fazer. O que a gente tem que lembrar é o seguinte. Quando um corpo está descrevendo um movimento circular uniforme, a força resultante que atua nele é chamada de força
centrípeta. E para calculá-la, mv ao quadrado sobre r, uma formulazinha que a gente deduziu no passado, a partir de duas ideias. A segunda lei de Newton e a fórmula de aceleração centrípeta, que nós deduzimos por semelhança de triângulo e vetores. Juntando as duas fórmulas, tem uma fórmula que o vestibular geralmente fornece, da aceleração centrípeta. O vestibular fornece, não sei se a Olimpíada forneceu. Mas nós vimos que essa força centrípeta que mantém um objeto orbitando a Terra tem origem gravitacional. E a força da gravidade, para calcular a força da gravidade, é a lei de atração das massas de Newton, né? Concorda comigo? Então tu vê, no caso de um satélite que orbita um planeta, ou de um astronauta que orbita um planeta, o que acontece é que a força centrípeta que age nele é do tipo gravitacional. Então eu posso pegar a fórmula da força centrípeta, mv ao quadrado sobre r, e igualar a fórmula da força gravitacional. Essa massa é a massa do astronautinha, é ele que sofre a força centrípeta a partir do planeta. E na segunda lei, na lei de atração das massas de Newton, uma das massas é a do astronauta e a outra massa é a do planeta, que são as massas que estão se atraindo. E já que ele está rasante à superfície, a distância do astronauta até o planeta é o próprio raio do planeta. Certo? Vou poder cortar a massa do astronauta. Esse R eu vou poder cortar com aquele R. E achei uma equação para a velocidade orbital, né? Se tu for ver no teu material do ano passado, tu vai ver que deduziu essa equação da velocidade orbital. V igual a raiz de G m sobre R. Só que ele não... Ele quer a densidade, ele quer a massa sobre o volume. Eu ainda não tenho o volume do planeta ali, mas a minha esperança é achar essa massa, ó. Certo? Mas o astronauta não tem um velocímetro. O astronauta tem um... Mas como é que se calcula a velocidade no movimento circular uniforme? A velocidade do movimento circular uniforme é distância sobre tempo. Qual é a distância de uma volta? 2πr, né? A distância de uma volta. Não é isso? E como é o nome do tempo que demora para completar uma volta? Período. Tempo para completar uma volta. Período. Número de voltas que completa em uma unidade de tempo. Frequência. Um é o inverso do outro. Então tu vê, ó, para calcular a velocidade do cara, eu posso usar aquela equação ali, né? V igual a 2πr sobre tesão. Eu vou substituir essa velocidade ali, ó. Elevando ao quadrado fica como? 2 vezes 2? 4π ao quadrado. R vezes R. R ao quadrado sobre período ao quadrado, concordam? É G vezes mzão sobre R. Vamos isolar a massa do planeta? A massa do planeta ficaria 4π ao quadrado, R ao cubo, sobre constante gravitacional universal, período ao quadrado. Passamos o R multiplicando, o G dividindo, né? Achamos a massa do planeta. O que ele queria? Ele queria a densidade, que é a massa do planeta dividido pelo volume. A massa do planeta é essa coisa toda. 4π ao quadrado, R ao cubo, sobre G período ao quadrado. Isso tem que ser dividido pelo volume. Como é que se calcula o volume na esfera? 4πr ao cubo sobre 3, só que é uma divisão de fração, é a primeira. Vai ficar 3 em cima e 4πr ao cubo embaixo. Concorda comigo? Cortou o 4 com o 4. Cortou o ao quadrado do π com o π. Raio ao cubo com raio ao cubo. Então a densidade do maldito planeta desconhecido ficou 3π sobre G vezes período ao quadrado. 3 é 3. Π, o astronauta deve saber. Constante gravitacional universal, ele pode não lembrar. Mas ele é astronauta, o cara tem que manjar muito de física e tudo mais. Ele deve lembrar que é 6,67 vezes 10 a menos 11.
E o que é aquele tesão ali? É o período. Então, como ele está orbitando o planeta, basta olhar no relógio dele, marcar um ponto na superfície do planeta, ver quanto tempo ele vai demorar para completar a volta, e sabendo disso, com uma conta de cabeça rápida, ele estima qual é a densidade do maldito planeta. Ah, vá merda, né? Só Olimpíada mesmo pro cara fazer isso. E tu vê, cara, tu vê a velocidade que a gente viu isso ano passado? Isso foi assim, foi uma semana, no final do ano. Uma semana, 2 semanas. Desde quando em 2 semanas tu vai ter tempo de digerir essa matéria e sair fazendo? Ou seja, o cara que é tarado, é o cara que acabou o ano, ou que antes de terminar o ano ele já estava estudando essa matéria antes em casa por conta própria. Né? Então é importante tu saber disso. O nosso ritmo de estudo, né, é só o cara que é muito tarado e por conta própria em casa faz um esforço maior e aí consegue, de repente, não fazer essa questão, mas fazer questões, né, um pouco mais elaboradas. Agora, essa questão, quando ela me falou, eu nem pensei nisso. Aí eu percebi que era para fazer isso, porque quando ela me mandou um vídeo da solução, e no começo do vídeo já tem uns rabiscos. Aí eu só passei o olho nos rabiscos, puta, como é que eu não pensei nisso? Que raiva que me deu. Mas eu tive que dividir com vocês, né? Porque a colega deu um show de trazer essa questão aí pra gente. Ah, que bonito, que revisão do ano passado, tô todo bobo. Coisa linda! Será que dá tempo de fazer mais uma?